A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, minhas irmãs? E aí, como é que vocês estão? Estamos chegando ao fim. Sabia que hoje é o último dia? Isso mesmo. Lembra que eu falei que seriam 10 encontros, talvez mais um chegasse a 11, no máximo 12, mas glória a Deus, conseguimos fazer em 10, que era o meu objetivo principal. Não é assim... Perdão, principal não, era o meu objetivo inicial, né? É muito interessante, vocês sabem que eu tive Covid, né, gente? E tive um desafio aí de 10 dias de Covid. E depois que eu tive a Covid, eu fiquei engraçado, né, interessante. Durante os 2 anos de pandemia, eu continuei pastoreando, continuei visitando as pessoas no hospital, continuei indo na casa das pessoas, continuei ministrando culto, continuei abraçando, fazendo tudo normal. Nunca ninguém da minha igreja teve, nesses 2 anos. A única pessoa que teve foi uma pessoa onde passou pelo vale da sombra da morte. Deus tratou com essa pessoa já no final. Foi um tratamento de Deus. O resto, ninguém teve. E eu também nunca tive, graças a Deus, aleluia, glória a Deus, o sangue de Jesus tem poder. Amém. Depois que passou a pandemia, que passou aquela loucura toda, agora no começo do ano, no final do ano passado, eu tive esse desafio na minha vida. E fiquei 10 dias. E como eu tenho uma bronquite asmática, que também não é minha, né? Meu corpo às vezes pega essas crises aí, como eu estava uns dias atrás. Eu fiquei foi bem desafiador, digamos assim, né? E depois disso eu fiquei assim com a minha memória meio... Então às vezes eu esqueço as palavras, às vezes eu esqueço o endereço das passagens bíblicas, enfim. Mas irmãos... Irmãs, né, queridas? Vamos que vamos rumo ao céu. A chuva e o sol caem para justos e injustos. E a nossa grande diferença do mundo é que nós temos Jesus. É que nós enfrentamos os desafios da nossa vida. Lembra lá do começo? Não são lutas, não são guerras para destruir. São desafios a serem conquistados e vencidos, amém? A nossa diferença é que a gente tem a paz de Cristo para passar pelos desafios. A gente tem a paz de Cristo para esperar a vitória. E a gente sabe que o melhor que pode nos acontecer é partirmos. É o melhor, não errei a palavra não, queridos. O apóstolo Paulo diz, né? Para mim, o morrer e estar com Cristo é lucro. Mas já que eu tenho que viver, eu vou viver pela obra de Deus por causa de vocês, o apóstolo Paulo diz. Então eu não errei agora não, tá? Não é o pior não, é o melhor que pode acontecer para nós que temos Jesus como Senhor e Salvador, é partir para estar no céu. Então, não ligue para nada não. Só comentei isso porque às vezes eu me esqueço algumas palavras, eu me esqueço algumas coisas, né? Hoje em dia eu tô muito esquecida. Não é a idade não, tá, gente? Você pode estar pensando assim, mas é a idade, pastora, né? Você já vai entrar nos 56 aí, então... Não é isso não, tá? Eu sempre tive uma mente muito boa. Mas realmente devido ao cansaço, né, de muitos desafios na vida, de muito trabalho com pessoas, e devido a esse desafio que eu passei da Covid, eu fiquei assim meio, às vezes sem lembrança. Mas vamos que vamos, e rumo ao céu, porque o que importa é Jesus, amém? O que importa é sermos guerreiras, mulheres transformadas e instrumentos de transformação. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus, estamos... Último encontro, eu já tô com saudade, gente, eu já tô com saudade desses momentos. Mas vamos ter outros, amém? Nós vamos entrar em outros e vou estar passando para vocês, vou estar convidando vocês em outros temas também, em eu com eu mais eu com Deus, amém? Esse tema agora foi eu com eu mais Deus, no tópico pensando sobre o que pensamos e sentimos, ok? Daqui, o próximo, nós vamos para libertação. Nós vamos entrar num tema bem profundo, tá? Que é libertação.
E vocês vão entender que libertação é muito mais do que em nome de Jesus sai, em nome de Jesus cesse, em nome de Jesus acabe. Vocês vão entender que o nome de Jesus tem poder total. Que a questão da libertação, a questão das campanhas de libertação, a questão da cura interior, da libertação, não é a libertação em si. Porque com certeza, tudo que pedimos ao Pai no nome de Jesus, segundo a sua vontade, é a vontade dele que sejamos libertos, acontece. A questão é não voltarmos ao cativeiro. Essa é a questão. É destruindo as maldições em sua vida e família para que nunca mais voltem. Esse vai ser o tema que nós vamos adentrar no próximo estudo, amém? Destruindo as maldições em sua casa e família, em sua vida e família, de forma que nunca mais voltem. A questão, vou repetir, não é a libertação, ela acontece porque o nome de Jesus tem todo o poder para libertar de todo o mal. A questão é não voltar mais. Com certeza você deve conhecer alguém que já fez campanhas de libertação em várias igrejas e a pessoa diz, fiquei curada, fiquei liberta, e um tempo depois voltou tudo. Por quê? Qual é o âmago da questão? Por quê? Que se eu fui liberta, no nome de Jesus, a coisa voltou ou continuou na minha família? A gente vai entender por quê, tá? Mas isso é pro próximo assunto. Vamos falar ainda do nosso aqui, não é? Ai, gente, eu já tô com saudade, eu não consigo falar em outra coisa. Ai, é o último dia desse encontro nosso, mas eu com Deus, tema, tópico, pensando sobre o que pensamos e sentimos. Mas eu creio que foi bênção para sua vida. Para minha foi muita bênção, gente. Sabe, assim, algumas irmãs aqui, eu nem conheço, assim, né, de ter intimidade. Tem umas que eu nem conheço mesmo. E eu já amo vocês. Eu estava orando por vocês aqui agora, antes de começar a ministração, e eu já tenho um amor muito grande. Mas não fiquem desesperadas, não. Como assim, pastora? Calma, eu também não estou desesperada. Eu quero dizer algo bem legal para você. Nós vamos ter um encontro presencial. Hoje é a última ministração via vídeo, mas nós vamos ter um encontro presencial. Eu vou dar um tempo aí para quem não terminou ainda às 10, porque eu sei que tem algumas que estão seguindo direitinho, tem outras que ainda estão na 6ª, na 7ª, enfim. Eu vou dar um tempinho aí, vou fazer uma enquete com vocês, saber exatamente onde é que vocês estão em cada encontro. Vou calcular um tempo aí e nós vamos marcar um lanche, isso mesmo, onde nós vamos ter uma ministração abençoada, um momento de oração, um momento de adoração, onde haverá uma interação entre nós, um feedback entre nós aí, umas com as outras. Haverá lembrancinha, haverão sorteios, amém? Vai ser um momento muito legal entre nós, mulheres de Deus, mulheres transformadas e instrumentos de transformação. Amo vocês, amém? Amo vocês e vocês já estão para sempre no meu coração. E eu creio que o Espírito Santo está fazendo grandes coisas na sua vida, amém? Porque tudo que é feito em o nome do Senhor é para surtir efeito para a eternidade. É para ter frutos dignos de arrependimento. É para ter frutos dignos de uma eternidade. Amém? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia aí em Romanos 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Olha só o que eu vou ler para vocês aqui. Eu vou ler uma outra versão aqui. Amém? Romanos 12, versículo 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, irmãs, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui é o vosso corpo como corpo de Cristo, como igreja, como congregação, ok? E também como você, pessoal, corpo pessoal. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Outro, Efésios 4, anotou? Efésios 4, versículo 21. Efésios 4, versículo 21. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinadas sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. E 1 Coríntios 2, versículo 10. 1 Coríntios 2, 10. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Vamos lá no 9, vamos começar no 9? E é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Diga, verdades espirituais a pessoas espirituais. Diga, eu sou uma mulher espiritual. Aleluia! Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito de Deus. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós, diga eu, mulher de Deus, Patrícia, diga o seu nome, eu, mulher de Deus, Patrícia, tenho a mente de Cristo, amém? Mas nós temos a mente de Cristo, mas eu, Patrícia, tenho a mente de Cristo, aleluia! Fecha seus olhos em nome de Jesus e vamos orar para iniciar. Pai, no nome de Jesus, nós bendizemos o teu santo nome, adoramos a ti na beleza da tua santidade. Glorificamos a ti por tudo que tu és, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes que foram contra, Pai, a tua santa verdade, a tua santa palavra, Pai, que foi contra o teu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, leva-nos a avançar em ti, Senhor. Seja liberado sobre nós uma porção nova do Espírito Santo, uma porção nova neste último encontro. Pai, é o nosso 10º e último encontro. O reba canta, reba balachaias. Abençoa a vida das minhas irmãs. Abençoa elas com toda sorte de bênçãos espirituais. Seja derramado sobre elas uma porção nova, um manto do Senhor, algo novo da parte do teu Santo Espírito sobre a vida delas. Meu Deus, nós adoramos a ti. Espírito Santo, toma ampla liberdade. Faz o teu querer nas nossas vidas. Meu Deus e meu Pai. Faz o teu querer. Somos tuas filhas, Pai. Somos tuas servas, meu Deus. Eis aqui tuas filhas, Pai. Eis aqui as tuas filhas. Abençoa, cura, perdoa, santifica, purifica, derrama, enche, reba, canta, reba, rala, xeredere, lala, chaias. Faz a tua grande obra, Pai, na vida delas, na casa delas, na família delas, na saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira, Pai. Reba, rela, charalaias. Eis-nos aqui, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Cristo Jesus, que na cruz do Calvário nos salvou. Haja cura física, mental, emocional,
espiritual. Em nome de Jesus. Sejam abençoadas, minhas irmãs, em todos os seus relacionamentos. Com o Pai, com o próximo e contigo mesmo. Amém? Lembra? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Vamos lá? Salmo 27:8 diz: Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Eu amo esse versículo, porque se nós vermos aqui, existem várias situações. A primeira, ao meu coração me ocorre. Então, alguém já está falando ao meu coração, que é o Espírito Santo de Deus. Nesse caso aqui, glória a Deus, aleluia. E eu estou percebendo e discernindo essa voz. Porque muitas vezes Deus fala e a gente não discerne. Mas aqui, ao meu coração me ocorre. Então, o Espírito Santo está falando algo e eu estou atenta para ouvir ao Espírito Santo. Aí ele vai dizer, buscai a minha presença. Deus falando comigo. O Espírito de Deus trazendo a palavra viva de Cristo Jesus. Busca a minha presença, busca a minha presença, busca a minha presença. E eu ouço, eu entendo. Eu discerno o que Deus está falando. Eu ouço o que Ele está falando e eu entendo. Vamos lá? Grave isso aí. Olha aí, outro segredo. Eu discerno que é a voz de Deus falando comigo. Ok. Aí eu vou ouvir, eu vou dar atenção ao que Ele está falando. E eu vou entender o que Ele está falando. E aí eu venho, dou a minha resposta. Com toda firmeza e amor. E todo o poder de decisão. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então, primeiro eu discerno que o Espírito de Deus está querendo falar ao meu coração, falar algo comigo. Eu paro para dar atenção, eu ouço. Eu entendo, eu compreendo o que Ele está falando. E eu dou a minha resposta com toda firmeza e dedicação. E amor, e fé. E aí, queridos, eu vou avançar em relacionamento com Deus. Então, discernimento de que Deus quer falar comigo. Ouvir o que Deus está falando comigo. Aceitar o que Deus está falando comigo. Compreender o que Ele está falando comigo. E responder a Ele com toda a fé, com toda a firmeza, com toda a convicção, com todo o meu amor. Isto é igual relacionamento de intimidade com Deus. Igual relacionamento de intimidade com Deus. Outro segredo aí das nossas frases para serem escritas aí no seu livrinho. Amém? Então a gente viu aqui que a gente precisa, com tudo isso que nós já lemos, com tudo isso, esses nove encontros passados que nós tivemos, deixa eu só dar um tempinho aqui. Com esses 9 encontros passados que nós tivemos, nós entendemos muitas coisas, né, dos nossos relacionamentos com Deus, com o próximo, conosco mesmo, o que temos que fazer, de onde viemos, o que temos que fazer, para onde vamos, quem somos, o que Deus tem para nós, enfim, e vamos avançando, tá? A gente foi ministrada, a gente recebeu o ensino, a gente foi ministrada pela palavra, a gente recebeu as orações, as ministrações na palavra e na oração, e agora a gente vai botando dia após dia em prática. Dia após dia em prática. Dia após dia em prática. Amém? Não cessa aqui não. Porque se você cessar aqui, ó, pegar tudo isso que você ouviu, todas as ministrações que você recebeu e jogar fora, ou botar num cantinho, não vai adiantar. Vai ser confronto dia após dia. É tratamento. Até chegar no céu. Amém? É de glória em glória, dia após dia, até chegar no céu. Então, para a gente ter a mente de Cristo, a gente precisa ter uma mente renovada a cada dia, a cada situação pela qual passamos. Para eu ter a mente de Cristo, eu preciso ter uma mente renovada a cada dia, por cada situação que eu passo. A mente de quem crê em Jesus é diferente da mente de quem não crê. Não tem jeito, gente. Tá? Você é uma nova criatura, você tem a mente renovada. Tá? Pois quem crê em Jesus
e se deixou ser tratado e se deixa ser tratado a cada dia, passou e continua passando pela metanoia. Tá? Então você tem um ponto inicial de metanoia e você continua passando por esse processo de metanoia. O que significa metanoia? No grego, significa arrependimento, que é igual a mudança de mente e de comportamento, ok? Arrependimento é diferente de remorso. Quando eu faço uma coisa errada, eu cometo alguma falha, algum erro, enfim, algum deslize, você pode ter duas atitudes, 3. Você pode nem estar aí, nem perceber nada, entendeu? Não. Ou você pode perceber e ficar com remorso, né? Ai, errei, falhei, mas nada muda, você não tem nenhuma atitude, não demonstra nenhuma atitude, nada muda, você continua a vida igual. Você teve só um momento ali de um sentimento, né? É igual a pena e compaixão, são duas coisas diferentes. Assim é o remorso e o arrependimento. O remorso, ele não produz atitude. O remorso, ele não produz o remorso, ele não produz atitude, ele não produz nenhuma mudança de pensamento. Já o arrependimento, ele produz uma atitude. Você vai lá, concretamente, muda o seu pensamento, você muda o seu comportamento, tá? E você, então, muda as suas atitudes. Porque quando eu mudo a minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir, eu vou mudar a minha maneira de agir. Então, remorso é um sentimento de que, poxa, eu errei, fiquei triste, fiquei meio sem graça, constrangido, mas não há nenhuma mudança. O arrependimento não. O arrependimento, ele produz uma mudança de pensamento e de comportamento, ok? Aprenda isso. É igual a pena. A pena, eu senti pena de alguém, tadinho da pessoa, aconteceu isso com a pessoa, mas eu não faço nada. A compaixão não. A compaixão me faz sentir um sentimento de tristeza pelo que aconteceu com alguém e eu vou lá e produzo alguma atitude para ajudar essa pessoa, tá? Remorso é diferente de arrependimento, como pena é diferente de compaixão. Remorso, eu sei que eu fiz algo errado, mas eu não tenho nenhuma mudança de comportamento nem de pensamento. O arrependimento, eu mudo a minha mente e mudo o meu comportamento. Tá? Isso no grego é metanoia. A pena, eu sinto a dor, coitadinho de fulano porque sentiu alguma coisa, uma tristeza por alguém, mas não faço nada. A compaixão, eu sinto a tristeza da dor de alguém e eu vou lá e produzo qualquer atitude que eu possa. Desde a oração, ao abraço, a uma atitude prática mesmo, tá? Eu produzo isso aí, eu sinto compaixão da pessoa, tá? Então, quem tem a mente renovada, tá? Como é que eu posso saber, pastora, que eu tenho a minha mente renovada? A mente renovada, ela descansa em Deus. Amém? Mente renovada descansa literalmente em Deus. Já falamos sobre tudo isso, a gente está fazendo um resumo, tá? Um resumo prático daquilo que nós aprendemos nesses 9 encontros para trás. Um resumo prático, tá? Como eu mostro que a minha mente está renovada? Como que eu sei que ela foi renovada? Como que eu sei que ela passou por uma metanoia, uma mudança de pensamentos, sentimentos e comportamento? Ela descansa literalmente em Deus. Cara, eu entrego uma situação, eu vou descansar em Deus, tá? Ela entrega a Deus as suas necessidades. Ela confia que Deus vai agir no seu caminho e descansa. É fácil? Lembra do pensamento? Vamos ler de novo? Planta um pensamento, colho uma atitude. Planto uma atitude, colho um hábito. Planto um hábito, colho um estilo de vida. Planto um estilo de vida, colho vida vitoriosa ou derrotada. É hábito. Eu aprendo a descansar em Deus. Ele tem um início, meio e fim. Ele tem um antes, durante e depois. Ele tem um daqui a 10 minutos. Eu não tenho nada. Nem o agora eu tenho. Porque o agora já passou. Vocês entendem? Ele tem tudo. Glória a Deus, ele tem tudo. Minha vida é para ele. Eu nasci dele, eu vim dele, nasci nele, nasci por ele, nasci para ele e vou voltar para ele. Amém? Eu nasci dele, nele.
Eu nasci na força dele. Eu nasci por ele. Eu nasci para ele. E eu vou voltar para ele. Romanos 11:36. Por ele, para ele. E para ele são todas as coisas. Então, eu também. Por ele, para ele, por ele são todas as coisas. Todas as coisas, eu estou no meio delas. Eu nasci por ele. Eu nasci nele. Eu nasci dele. Eu nasci para ele. E eu vou voltar para ele. Jesus. Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo, Salvador ungido, Messias esperado das nações. Messias esperado de Israel. O Salvador do mundo. Amém? Então, é uma mente que não se conforma com o mundo. Queridas, o mundo é isso aqui. É esse planeta. É a maneira de ser desse povo que jaz no maligno. Que não segue os princípios de Deus, que não conhece Deus, que não se quebranta para Deus. Que está vivendo na sua carne para o diabo. Consciente ou inconsciente. Estão no mundo. É tudo que é contrário ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então precisamos não nos conformar com este mundo. Precisamos, dentro dessa não conformação, sermos vigilantes em nos conhecermos, em nos autoavaliarmos dia após dia, de acordo com a palavra de Deus, deixando que ela nos revele quem somos, revelando os segredos do nosso coração. Já falamos muito sobre isso. Precisamos lutar contra as fortalezas, as mentiras, os enganos, os muros da nossa alma, as paredes da nossa alma, aquilo que o diabo constrói para impedir que a gente tenha vida com Deus, que a gente ouça Deus, que a gente tenha uma vida feliz com o Senhor. Precisamos lutar contra as perturbações desse mundo, de uma mente caída, de uma mente pecaminosa, de uma mente culpada. Precisamos nos limpar e cuidar das armaduras de Deus a cada dia. Lembra? A gente coloca ela uma vez e se você já perdeu ela, se reveste de novo dela porque ela é acessível a todos. Precisamos ter vida de oração, vida de palavra, vida de comunhão com os irmãos na igreja. Precisamos de buscar o Espírito Santo com todo o nosso ser. Ser cheias do Senhor, intimidade, relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é meditação na palavra, é oração, é falar, é louvor na sua casa, é exaltação, é do Senhor, é comunhão na igreja, é estar vivendo as coisas do alto. Colossenses 3, portanto, se fossem ressuscitados com Cristo, pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive à direita do Pai, e não nas coisas dessa terra. Irmãs, em nome de Jesus, é possível você ter uma mente sadia, uma saúde mental, emocional, espiritual, familiar, conjugal, tudo é possível em Cristo. Se você tiver a mente de Cristo, você vai ver as pessoas, você vai ouvir as pessoas, você vai enxergar as pessoas, você vai cheirar as pessoas, você vai falar com as pessoas, você vai amar as pessoas segundo Cristo. Você vai entender as coisas a nível espiritual, lembra? Lembra dos primeiros encontros, Hebreus 4, ali o poder que divide, a palavra que divide alma e espírito, juntas e medulas, lembram desse? Releiam os encontros, queridos, revejam, reouçam os encontros nossos. Gravem, se possível, num pendrive, porque caso aconteça alguma coisa com o HD do seu celular, você não vai perder. Grave, compre um pendrive, invista nisso. Quero te dar um conselho agora, me veio sua mente, invista nisso. Compre um pendrive, grave esses 10 encontros nesse pendrive, desde o convite que vem falando qual é o objetivo, não é? E com os 10 encontros, grave ali e coloque encontro do tema pensando sobre o que pensamos. Isso é riqueza para a sua vida, vira e mexe. Você pode estar num lugar quietinho, ouvir de novo, relembrar de tudo, ser ministrada novamente na mesma unção. Amém? Isso não pode. Essas ministrações, esses encontros não podem mais sair da sua vida, eles não podem esfriar mais na sua vida. Porque eles estão valendo a sua história na terra, eles estão valendo o que você vai continuar a viver, o que você vai produzir ainda no seu futuro, em cima de tudo isso que você ouviu.
de como você vai lidar com as coisas do passado, quando o diabo quiser te lembrar delas de novo, a sua carne quiser te lembrar, a sua alma quiser te lembrar. Você vai viver o seu presente, você vai mudar o seu futuro. Então, essas ministrações, esses 10 encontros do Eu mais Eu com Deus, tópico, pensando sobre o que eu penso e sinto, ela está valendo muito, muito para a sua história na Terra, para muita coisa que ainda vai acontecer. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém. Agora vamos em frente. Vamos que vamos, rumo ao céu. E até chegar lá, é guerra, queridas, é guerra. É de glória em glória, transformando-nos a cada dia. Amém? Vambora, guerreiras, vambora, guerreiras. Aleluia. A mente renovada, ela rejeita as mais lembranças do passado. Ela rejeita o peso, a culpa, o jugo dessas más lembranças. As lembranças ruins do seu passado, elas vão servir como testemunho daquilo que Cristo fez na sua vida. Elas não são para serem lembradas como peso, como jugo, como rancor, como amargura, mas são para serem lembradas como a glória do que Jesus fez na sua vida, amém? Como a mulher que você é, porque muito do que você é hoje, irmã, é graças a muita coisa que te aconteceu. Ah, mas eram coisas ruins, sim. Mas coisas ruins nos fazem amadurecer. A gente amadurece na vida porque a gente tem uma história. Quem não tem história, não amadurece. Ontem eu fiquei pensando, eu subi no elevador com um bebezinho pequenininho, prematuro. Tinha 2 meses, mas parecia que tinha, assim, 10 dias. Sabe aquela criança que estava deitada assim, em pezinha no colo da mãe, mas toda ainda molinha, né? Criança quando nasce, que é toda molinha, assim, como você põe, ela fica ou então cai. Aí eu fiquei pensando, né? A nossa história de vida é assim. Porque quando a criança, quando ela nasce assim, ela não tem estrutura nenhuma, né? Ou ela fica como você coloca, ou se você colocar de um mau jeito, ou numa posição que tem algum espaço, ela cai naquela posição, né? Por quê? Porque ela não tem estrutura. Os ossinhos dela ainda não têm força. Os músculos dela ainda não têm força. Os nervos dela ainda estão sendo aperfeiçoados. Então ela não tem estrutura ainda para ficar em pé, levantar o pescoço, como você colocar ela ficar. Porque ela ainda não tem fortalecimento nos seus músculos, nos seus ossos. E assim somos nós. A nossa história de vida, conforme a gente vai vivendo e vai tendo desafios e vai vencendo e vai tendo percas também, ganhos e percas. Ontem eu falava sobre isso com uma pessoa. Tudo na vida, todas as nossas decisões têm altos e baixos, têm ganhos e percas. A gente vai amadurecendo esses desafios, essas conquistas, essas vitórias, essas guerras, algumas derrotas. Tudo isso é amadurecimento, tudo isso é crescimento, tudo isso é fortalecimento para nos fazer chegar em lugares altos a cada dia. Então, cada ano que passa, você tem uma história maior para contar, a sua história ela é mais fortalecida. Agora, a diferença é de como você vai ver esses momentos pontuais, de como você vai passar por esses momentos pontuais. Então, quando eu tenho uma lembrança passada, o que ela produz em mim? A glória do que Deus fez, o perdão das pessoas, das coisas ruins, produz uma mudança de pensamento, de sentimento, de atitudes, ou ela produz rancor, mágoa, ó Deus, ó vida, murmuração? O que é que ela produz? Né? Então, não posso ficar com peso, com jugo, com a culpa das coisas passadas. A mente renovada tem uma facilidade de orar, amém? De todas as formas possíveis, com entendimento no Espírito de Deus, e o tempo todo com vigilância, com o coração naquilo ali, tá? Tô no momento de oração pontual, de joelho no chão, ali no meu secreto, amém. Tô na rua, tô trabalhando, tô cozinhando, tô na igreja, tô na escola, na faculdade, tô tomando banho, tô orando. Oração, falar com Deus o tempo todo. E como oração é uma via de mão dupla, ouvir a Deus o tempo todo. Amém? É disciplinada na palavra de Deus diariamente. Josué, medita na minha lei de dia e de noite. Diariamente, Josué. E tudo que você fizer, tudo, Josué, você será bem sucedido.
A mente renovada é determinada nos seus propósitos, é determinada nas suas decisões, é determinada na sua fé. Ela não abandona a confiança na palavra de Deus, na vida de Deus, e ela persevera até ver cumprida a promessa, grandes e pequenas. A mente renovada compreende a necessidade de ser assim e lutar a cada dia por isso. Por quê? Porque ela sabe que a área que o diabo mais atua é na nossa mente, cegando o nosso entendimento das coisas espirituais, cauterizando as nossas mentes, fazendo parar a nossa mente, né? Destruindo, afligindo, penalizando, trazendo pensamentos contra as verdades e o amor de Deus. Então, a mente renovada, ela sabe quem é o diabo e ela luta contra Satanás diariamente. A mente renovada se vê e vê aos outros com os olhos espirituais. A mente renovada se vê a si mesma com os olhos espirituais, vê aos outros, vê o mundo, vê as questões espirituais com olhos espirituais. A mente renovada, irmãs, é uma mente que tem paz, que tem alegria em viver. Porque odiaste a iniquidade, eu te ungi com óleo de alegria, disse o Senhor para o salmista. A paz de Deus que excede todo entendimento. Olha que versículo lindo, eu quero ler esse versículo para vocês. Se eu não me engano, eu sei que ele está aqui em Isaías, o que eu quero ler, senão eu pego outro. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, todos cujos propósitos estão firmes em ti. Estes confiam sempre no Senhor, pois o Senhor é Deus, é a rocha eterna. Então, tu conservas em perfeita paz aqueles que confiam em ti. Então, queridos, a mente renovada, ela tem paz. Paz para passar pelos desafios, paz para esperar a promessa de Deus, paz para viver, paz para esperar o cumprimento do céu. Paz, irmãs, paz para todas as coisas. Amém? A mente renovada tem uma vida de adoração a Deus, uma vida de um coração quebrantado, uma vida de relacionamento com Deus. A mente renovada sabe que Deus quer falar com ela, discerne a voz de Deus, discerne a voz da carne, discerne a voz do diabo. Ela para ouvir a Deus, ela dá atenção, ela compreende o que Deus está falando. Quando não compreende, ela insiste ali em buscar compreender. Ela é uma mente que é livre. A mente renovada, irmãs, ela é uma mente livre. É uma mente cheia do poder do Espírito Santo. A mente renovada sabe que a sua força não está na força própria do braço.